O quadro Nossa Gente irá contar a história hoje de duas figuras muito conhecidas aqui em Lago Verde. Uma tem 11 anos de idade e a outra tem 16 anos. Ficou curioso para saber quem são os personagens de hoje do quadro Nossa Gente? Então, assista agora o quadro Nossa Gente especial do Dia das Crianças. Esse é o Carlos Alexandre, o querido Xande. Essa é a Yasmin Portela. Os dois são irmãos. A história deles é um exemplo de superação e amor para todos nós. E para mim ele e Yasmin são um milagre. Há 16 anos, ele conquista muita gente. Um bebê de pele branquinha e seus cabelos ruivos chamava e ainda chama muita atenção. A criança dentro da incubadora é o Carlos Alexandre Portela, o querido Xande. Hoje, quem vê o Xande assim, muitas vezes não imagina o que ele já passou. Teve que enfrentar grandes obstáculos. Hoje, Carlos Alexandre tem 16 anos. Vai completar 17 anos no dia 14 de dezembro. Xande nasceu com 28 semanas, no Hospital Santa Terezinha, em Bacabal. Teve que sair da incubadora antes do tempo, porque o hospital na época fechou. Atualmente, ele mora na rua Senador Sarney. E sua mãe, Nildete Portela, fala um pouco da história de superação do seu filho. Só tenho que agradecer a Deus por eu ter conseguido, né? Que não foi fácil, como eu te mostrei as fotos. Ele nasceu de 28 semanas, passou um mês internado e o hospital fechou. E antes dele nascer, o médico disse que ele estava morto. Aí ele botou uma injeção e disse que não podia fazer o parto porque ele já estava morto. E quando ele nasceu, ele estava vivo. Aí ele foi para a incubadora, eu só fui ver ele com 24 horas. Aí ficou na incubadora. Ele teve que sair da incubadora porque o hospital fechou, tá lacrado, né? O Hospital Santa Terezinha, é uma pena. E hoje ele já tem 16 anos e é só felicidade. Como foi essa nova fase da sua vida? Porque mudou da água para o vinho, né? A sua vida com a chegada do Xande. Como foi para você enfrentar essa nova fase? Não foi fácil, não. Foi difícil, até mesmo porque a gente nunca está preparado para essas coisas, né? E ele nasceu prematuro. Quando eu fui procurar tratamento para ele, ele já tinha 1 ano, porque eu não tinha conhecimento, só tinha o Eduardo, era pequenininho, e a minha intuição era porque ele tinha nascido prematuro e estava demorando se recuperar para andar, para sentar. E com 1 ano eu percebi que ele era muito mole. E aí daí eu procurei a médica e ela me encaminhou para o Hospital Sara. E daí eu comecei a fazer o tratamento dele e não foi assim, de reverter o quadro, mas vem superando aos poucos e eu só tenho que agradecer a Deus. O Hospital Sara, para mim, tem me auxiliado muito, porque eu não saberia lutar com ele e cada vez que eu vou lá eu aprendo algo novo. E hoje, você olhando assim para o Xande, é uma criança que é querida por todo o povo lagoverdense. Hoje todo mundo conhece o Xande Portela. E como você vê essa nova fase da sua vida? Você acha que valeu a pena tudo isso? Sim, se fosse para fazer eu faria tudo de novo. E agradeço cada pessoa que ama ele. Eu sinto assim que as pessoas gostam dele de coração, sabe? É todo mundo assim. Eu vou para a igreja, quando eu volto, eu quase chego em casa dele sendo cumprimentado na rua. Você olhando para as fotos dele, desde quando ele estava na incubadora, com 3 meses, 4 meses, com 11 anos, nos aniversários, nesses momentos, você fazendo essa comparação, você nota essa evolução tanto na vida dele quanto na sua vida? Sim, a evolução dele é
ele sempre surpreende a gente com coisas boas. Ele sempre está... E graças a Deus, apesar dele não sentar sozinho, ele não andar, ele não come com a mão dele, mas ele é um menino saudável, não tem nenhum problema de saúde, a não ser a deficiência que causou a falta de oxigênio. E para mim, ele e Yasmin são um milagre. Yasmin Portela, uma menina linda e inteligente. Ela também já teve que enfrentar grandes obstáculos na vida. Yasmin Portela tem 11 anos, já passou por 4 procedimentos cirúrgicos. Hoje, ela irá contar um pouco da sua história no quadro Nossa Gente Especial. Eu me sinto realizada, apesar de eu ter apenas 11 anos. Tudo que eu já passei e o que eu ainda passo, os meus sonhos, a maioria deles foram realizados e eu só tenho a agradecer a Deus. Você já passou por muitas etapas. Quais foram as que ficaram marcadas assim na sua história, na sua vida? Que eu me lembre as minhas 3 cirurgias, que foram da minha orelha e dos meus 2 olhos, que eu não tinha os cílios superiores e nenhuma parte da carne dos 2 olhos. E a minha orelha era muito maior e meus olhos eu não podia fechar, que ficava uma grande brecha. Aí eu fui me consultar em Coroatá para ver se eu conseguia uma cirurgia, que já fazia tempo que a gente tentava e nada. Aí conseguimos uma consulta com médicos alemães. E aí a gente foi e eles disseram que tinha como fazer. Fiquei muito, muito feliz. Só que aí, depois que eles foram me explicar a forma de fazer, eu não fiquei nada alegre. Eles falaram que iam simplesmente pegar um lado com o outro e grudar e ia ficar fechado, só que meu olho ia ficar menor ainda e ia ter mais problema. Então, para que solucionar um problema e criar outro? Então, aí marcaram a cirurgia. Só que quando eu cheguei lá no local que eu estava, eu disse: mãe, eu não quero, porque eu já sofro muito bullying na escola e eu não quero sofrer mais. Depois de uns 3 anos a 4 anos, conseguimos uma consulta no Dutra e com a doutora Socorro Bonfim, e ela disse que era cirurgia plástica, mas ela não fazia essa minha cirurgia, porque o meu caso era único, ela nunca tinha visto outro igual. Mas ela disse que, como se comoveu com o meu caso, ela disse que iria conversar com médicos de São Paulo. Se eles pudessem fazer lá em São Luís, ia fazer lá, senão eu tinha que ir lá para São Paulo. E aí eu também me entristeci que a minha mãe tem outro filho deficiente e ela não podia ir comigo porque ela é sobre cuidados dela. Então eu fiquei orando até que eu consegui. Aí ela conseguiu a cirurgia e me ligou para minha mãe e falou que era para mim ir, para mim me internar e fazer a cirurgia. Eu fui no dia 30 de agosto, aí no dia 31 foi marcado para me fazer a cirurgia. Aí colocaram o acesso na minha veia, só que não deu pro dia 31 para fazer a cirurgia. Aí no dia 1º eu fui e fiz, entrei às 8 da manhã e saí às 2 da tarde. Com o tempo foi sarando e eu fui abrindo meus olhos aos poucos. Aí quando abriu eu senti-me assim maravilhada. Aí minha doutora tirou os pontos da minha orelha e dos meus olhos. Só que tem um pequeno detalhe. A cirurgia da minha orelha não estava marcada só para os 2 olhos. E eu fiquei muito feliz e hoje eu estou aqui grata. Vendo tudo isso, é só agradecer a Deus, não é isso? Somente agradecer. E você hoje, nesse dia 12 de outubro, o que você tem a dizer? Vocês que não têm assim, nenhum problema de saúde físico, que agradeça, porque tantas crianças querem nascer perfeitas, entre aspas, mas não pode. E você que tem sua vida praticamente perfeita, reclama, então agradeça.
Para nós crianças, hoje no dia 12, eu quero desejar um feliz Dia das Crianças e que nunca deixamos de ser criança, porque Deus disse que quem tiver o coração de criança, no céu estará. Quando perguntei para o Xande como ele se sente, a resposta foi: Muito bem. Eu queria desejar um feliz Dia das Crianças e pedir, assim, aquelas mães que têm seus filhos, que são saudáveis, que acham que dá muito trabalho, que reflita, que pense mais um pouco e agradeça a Deus pelos filhos que tem, porque a gente só tem que agradecer mesmo. Essa foi um pouco da história dessas duas crianças, Yasmin Portela e Xande Portela, dois exemplos de superação. Nildete não é apenas uma simples mãe, é uma super mãe, uma mulher que aprendeu na prática o valor da vida, o valor de cada filho. E hoje, no Dia das Crianças, homenageamos essas duas crianças que são exemplo para todo o povo lagoverdense.